Fala pessoal, boa noite. Tô gravando aqui umas 8h15 da noite hoje, tá? Pra gente poder adiantar um pouco de matéria do Excel avançado que a gente lançou nesse dia de hoje aqui, né? Hoje é dia 22 de abril, né? Então, estamos lançando aí nosso curso de avançado. Então, gente, eu falei que eu ia usar a mesma planilha, né? Daquela hora. Eu fiz algumas modificações nela, pra vocês fazerem também, por favor, tá? Então eu criei essa referência aqui, ó, essa lista de referência, essa parte rosa aqui, ó, eu fiz uma divisão, tá? Ó, que eu fiz uma divisão, C8 dividido por C9, que são esses dois aqui, ó. Então vocês dividam 6 por 10 aí, nessa formulinha desse jeito. Pausem o vídeo, façam. Aqui a ligação nela, ó. Esse mais esse. E aqui eu fiz também, ó, multipliquei esse número por 2, ó. E é 9 vezes 2, tá? Então, atualizem aí, tá? Só pausar aí rapidinho, atualiza. Aqui mantém a fórmula de soma, aqui mantém a fórmula de média, ok? Então vamos lá. Vem aqui, ó, em cima na aba de fórmulas, tá? Então hoje a gente vai pegar essa parte de auditoria de fórmulas, ok? Não vou passar a janela de inspeção, vou passar do rastrear precedentes até o avaliar fórmula. Nesta aula para também não ficar muito extensa, tá? Então vamos lá. A gente sabe que essa planilha agora ela tem essa sequência aqui, ó. Essas duas são números normais, ó, como que a gente sabe? Olhando aqui na barra de fórmulas. Ó. São dois números, certo? 6 e 10. Desses dois números, esse cara aqui depende deles. Por quê? Porque ele divide esses dois. Aí, toda essa lista que também são números inteiros, mais esse resultado que deu aqui, ó, eles são somados aqui e feito a média aqui, ó. Lembra que a gente fez a soma disso aqui e a média disso aqui. Depois a gente pegou esses dois números e somamos ele aqui, ó. E depois o que eu fiz? Eu peguei esse número aqui e multipliquei por 2. Então qualquer coisa que eu mude aqui, aqui ou aqui, ele vai mudar tudo isso aqui automaticamente. Então vamos lá, eu vou mudar de 12 para 8. Olha aqui, vai mudar tudo isso aqui, ó. Estão vendo? E existe dois botões aqui que chama rastrear precedentes dependentes, que é muito usado para a gente entender como que funciona uma fórmula. Então é o seguinte, vamos lá. O que são precedentes e o que são dependentes? Os precedentes é o que vem antes de um acontecimento. E os dependentes, o que estão depois do acontecimento. Então vamos pegar de exemplo essa célula de ligação aqui, ó. Quem que são os precedentes dela? Ou seja, quem precede ela? Quem vem antes dela? Se a gente clicar duas vezes, a gente vai saber que quem precede ela é o E6 e o F6. Ou seja, ela é dependente dessas duas aqui, ó. Se essas duas não existirem, essa aqui não existe, ó. Tá vendo? Então, essa aqui ela é dependente dessas duas. Ou seja, essas duas são precedentes dela. E ela tem uma dependente. Quem que é essa aqui, ó? Se ela não existe, essa não existe. Então essas setas servem para a gente ver isso visualmente. Olha aqui, ó. Se eu clicar em precedente, aqui em cima, tá vendo? Fórmula, precedente. Selecionando essa célula, claro, né? Tem que selecionar a célula, gente. Ela vai me apontar quem são as antes dela. Olha lá. Então o que isso aqui quer dizer, ó? Essa bolinha é onde inicia. Então, esse número e esse número vem para cá e faz alguma coisa. Entendeu? Se eu clicar na soma aqui, que der o precedente, aonde que ele vai? E a média? Olha lá, ó, eles vão até essa lista toda aqui. Não é? Esse 5 tem algum precedente? Não. Por quê? Porque esse 5 é simplesmente um 5. Porém, esse 0.c ele tem um precedente, ó, que são esses dois. E esse último cara aqui, ele tem algum dependente? Não, porque ninguém depende dele, né? Mas ele depende desse cara aqui, ó. Então ele tem um precedente. Então olha que legal. Toda essa fórmula aqui ela é amarrada. Então se eu mudar esse 10 daqui, olha que interessante. Se eu mudar esse 10 ou esse 6,
ele vai mudar toda essa planilha. Olha aqui, eu vou de 6, eu vou colocar 90. Olha lá, ele mudou toda a planilha, tá vendo? Vou voltar para 6. Aí, ó. Por quê? Porque olha aqui, esses dois números saem daqui, criam esse. Aí toda essa lista aqui cria esse e também cria esse. Esses dois criam esse e esse cara cria esse. Tá vendo? Então, isto é essas setas de rastrear precedente. Isso aqui é importante para quê? Vamos falar que a pessoa, que isso aqui é uma planilha gigante, a gente está tendo um erro. Esse erro aqui, ó. Pera aí. Aí, ó. Vamos falar que a pessoa, sem querer, apagou o divisor aqui, né? Olha lá, ó. Apagou o 10. A gente sabe que não dá para dividir aqui por 0, né? Então, o que ele fez? Ele deu um erro. Por quê? Eu pedi para dividir esse por vazio. Então, ele deu um erro. Consequentemente, deu um erro aqui. Consequentemente, ele deu um erro aqui. E foi dando erros. Então, para que serve isso? Vamos falar que a gente... Vamos retirar essas setas primeiro. Como que faz? Só clicar em qualquer lugar, remover setas. A gente pode remover as setas precedentes, as dependentes ou todas, né? Removi todas. Então lá, vamos falar que a gente tem essa planilha. Aí, poxa, a planilha está toda cheia de erro. Aonde que está vindo esse erro? Né? Em vez, a gente pode ir descobrindo, né? Da onde vem a célula. Porque a gente não sabe da onde que vem. Agora a gente sabe que a gente estudou a questão inteira aqui. Mas antes a gente não sabia se essa depende dessas, vem daqui, da onde que vem. Por exemplo, essas três estão aqui, ó. Se eu apagar tudo isso aqui, ó, não vai mudar em nada aqui. Mas será que é isso aqui que está dando problema? Onde que está dando problema? Se eu não conhecer, eu posso ir lá. Eu posso vir aqui, ó, e começar a montar a fórmula. Ah, tá. Então, por exemplo, esse primeiro erro aqui. Ele não depende de ninguém, mas ele precede desse, esses dois tá vindo de lá, tá vindo aqui, aí chegou aqui, ó. Bom. Então, muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Então, essas setas servem para ajudar a gente a descobrir como que funciona uma fórmula, tá? Igual aqui, ó. Essa fórmula, quem lembra qual que é? A3B3C3. Então, ela tem precedente. Qual que é o precedente dela? Essas três. Então, lá. Ela tem algum dependente? Não. Mas olha que interessante. Se a gente vier aqui nesse 10 e colocar igual a essa aqui, ó. Olha lá. Agora a gente tem uma planilha conectada entre esses caras que vêm para cá, esse cara vem para cá, esse cara é um número que eu coloco, né? Aí tudo isso aqui é somado e feito médio, depois é somado aqui e feito multiplicado por 2 aqui. Mas é o seguinte, alguma coisa aqui tem lógica? Assim, tem a ver? Não, não é uma planilha funcional. Eu só fiz alguns exemplos. Porém, é para mostrar para vocês, né, que existem ligações de fórmulas. Tá vendo? As fórmulas estão se ligando. E 90% das planilhas com fórmulas, assim, elas são ligadas uma entre a outra, entendeu? E essas setas, elas servem para isso, para a gente poder procurar da onde que está vindo, para onde que vai, né? E montar todo aí o esquema das fórmulas, tá, gente? E aqui no remover seta eu tiro, tá? Outra coisa interessante é o seguinte, ó. Olhem aqui. Se vocês quiserem ver as fórmulas dentro da célula, é só clicar 2 vezes. Estão vendo? Olha lá. Né? Eu consigo ver a fórmula, né? Só deixar um... Aí, só para ficar mais bonito. Eu consigo ver a fórmula aqui, ó, se eu clicar 2 vezes ou se eu clicar em cima da célula e ver aqui na barra de fórmula. Só que eu tenho um modo de abrir todas as fórmulas da planilha de uma vez, que é aqui na fórmulas, aqui em cima, aqui, ó, nesse botão de mostrar fórmulas, tá vendo? Mostrar fórmulas. Se eu clicar nesse botão, ele vai desconfigurar um pouco a planilha, mas ele vai me mostrar todas as fórmulas que existem. Olha lá. Aí, ó. Estão vendo? Só clicar uma vez, não precisa clicar em lugar nenhum, nem selecionar, é só deixar o cursor onde quiser, clicar e mostrar fórmulas. O que ele faz? Ele mostra todas as fórmulas da planilha lá, tá vendo?
E quando você clica, ele também mostra de onde vem. Ó. Tá vendo? Então testem isso aí, que é legal às vezes para você saber onde tem fórmula, onde não tem, numa planilha muito grande, né? Para não ter que ficar procurando célula por célula. É só clicar aqui, mostrar fórmulas, tá? Então, precedentes, dependentes, acho que ficou claro. Esse mostrar fórmulas não tem segredo, é só clicar. E agora a gente vai vir para um outro aqui, ó. Eu vou só fazer o seguinte, ó. Tem que fazer isso, tá, gente? Deletem esse 0.4 aqui, ó. Tirem essa cor daqui. E coloquem um número qualquer aí, tá? Ó, agora todas essas aqui são números, certo, gente? Ó, números. O que seria esse próximo botão que chama verificação de erro? Ele já vem automático na planilha. Vocês vão ver como que ele vem automático. Mas ele também é bem útil aí para quem está fazendo planilhas muito grandes. Olha que legal. Eu vou deletar essas duas fórmulas aqui, tá? Vou refazê-lo. Vamos supor que na hora que eu fui fazer a fórmula de soma, eu fui selecionar tudo isso aqui, ó, e eu esqueci do último. Olha lá. Aí eu vou fazer o da média. E eu fiz ela certa. Esse verificação de erros é esse erro que eu fiz. O Excel entende que aqui tem um intervalo inteiro, tá vendo? Tem um intervalo que começa aqui e termina aqui de números. Então, ele supõe que você estava querendo somar tudo isso aqui e não deixar o 4 para fora. Então, a primeira coisa que ele faz, olha aqui na célula, ele deixa essa caixinha verde. Então, se você clicar em cima aqui, ó, ele já dá o verificação de erros aqui, ó, né? Olha lá, ó. A fórmula omite células adjacentes, ou seja, ele omite esse 4, que eu esqueci de pôr esse 4. Tá vendo? Eu posso atualizar a fórmula e incluir aqui, tá vendo? Posso ter ajuda, posso ignorar, posso editar aqui na barra de fórmula, tanto faz. Mas o legal é saber isso. Quando eu clicar duas vezes aqui, ó, olha lá, eu vou ver, né, visualmente que eu esqueci o 4, gente. Então eu posso modificar aqui para 11, ou eu posso puxar aqui para baixo, eu posso deletar e fazer de novo, tá? E, claro, se eu fizer uma planilha grande e não ficar me atentando a esses erros aqui, ó, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e clicar nesse botão de verificação de erros. Olha lá, ó. Ele vai me mostrar as fórmulas que tem problema, olha lá, ó. Erro na célula E6, tá vendo? Aqui, ó. E6, olha lá. A fórmula omite célula adjacente. Então eu posso atualizar também. E se eu atualizar, ó, olha lá, ó, a verificação de erros está completa. Ou seja, o Excel entendeu que nenhuma outra fórmula aqui tem alguma, né, erro desse. É igual aqui, ó, igual a soma. Olha lá, ó. Lembra qual que era a fórmula aqui? A fórmula aqui era esse mais esse mais esse. Aí eu quis apagar e fazer um igual a soma. Só que eu esqueci de pegar um. Ou vamos falar que eu esqueci de pegar o 10. Ó. Eu peguei só esses dois. Ó. Olha lá, ó, ele me deu um errinho também, tá vendo? Então eu posso clicar em cima da fórmula e entender o erro aqui. Ó. Por isso que eu não uso muito o botão de fórmula, verificação de erro. No próprio Excel já te dá aqui, tá? Incluir células. Em vez de você incluir, é até legal você sair e clicar duas vezes para você ver o que você errou. Ah, errei aqui, né? Aí você pode puxar aqui, ó. Olha lá. A marcação, ele já atualizou. A3 até C3. Ó. Dá um Enter. Ok, gente? Então essa verificação de erro é para isso, tá? Esse avaliar fórmula, tá? Você tem que estar clicado, né, em alguma fórmula aqui, ok? Então olha como que funciona, olha lá. Se eu clicar, por exemplo, nessa fórmula de soma aqui, ó, né? Olha lá, ó, avaliar fórmula. Ele vai me dar qual que é a referência, qual que é a célula e qual que é a fórmula. Ó, soma a 6 até a 11, ou seja, essa fórmula aqui. Eu posso avaliá-la para saber o que acontece cada hora que eu faço alguma coisa, lá, 40. Mas, Fernando, para que serve isso? Vamos falar aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou fazer uma outra planilha, tá, gente? Aqui embaixo, aqui, ó. Vou fazer uma outra aba aqui. Vamos falar que eu tenho 3 listas aqui, ó. Certo? Com números diferentes. Né? Aqui, ó. Vamos falar que eu vou fazer uma forma um pouco mais complexa aqui, ó.
Eu dei um igual a soma, abri parênteses. Ó, somei isso, fechei. Aí, olha o que eu posso fazer. Agora a gente vai começar a interpolar fórmulas. Eu dei um mais. Soma. Mais. Soma. Por que eu fiz isso, Fernando? Porque vamos falar que aqui no meio aqui, ó, tem alguns textos, ó. Tem textos, né? Então eu não posso puxar tudo, né? Então aqui, ó, nessa parte amarela, o que eu fiz, ó? Vamos entender aqui. Eu fiz um igual, aí eu dei uma soma. Só naquele intervalo. Aí eu dei um mais, fechei parênteses, né? Cliquei mais. E é por isso que eu falo para vocês fechar parênteses, ó. Tá? Deu mais. Aí soma. Aí eu peguei o intervalo 2, mais soma. Então o que eu falei para o Excel? O Excel, eu vou separar aqui, gente, mas não é assim, tá? Por favor, não façam assim, tá? Aí, ó. Então ele vai fazer um soma, depois ele vai somar com outro soma. Então ele vai ter 3 valores aqui, olha que legal, tá? Voltei aqui, ó. Então lá, ó. Igual a soma mais soma. Então você pode interpolar, né, essas somas. Ou, por exemplo, se eu quisesse trazer uma média para cá, eu poderia, não tem problema nenhum. O que ele fez? Vamos entender o que ele fez? Ele fez uma soma desses primeiros, mais a soma do segundo, mais a média do terceiro. Eu poderia subtrair a soma do meio aqui, Fernando? Pode, gente. Olha que legal. Estou fazendo uma forma doida aqui, mas é só para ficar didático. Então eu fiz a soma desse primeiro, mais a soma do segundo, mais a média do terceiro, menos a soma do segundo. Ele me deu um número. O que é esse número, gente? Não importa. Para que eu fiz isso? Se eu clicar em cima dessa célula, vir aqui em fórmulas e der um avaliar, olha lá o que ele fez aqui, gente. Ó. Ele me deu a planilha, tá vendo aqui? Ó, por, né, operação, por tipo de fórmula que eu estou usando. Então toda vez que eu clicar em avaliar, ele vai fazer o número aos poucos. Olha aqui, ó. Vou clicar uma vez em avaliar. Ele somou esse primeiro intervalo, ó. Aí agora ele vai somar o segundo. Então lá, 40 mais 25. Agora ele vai somar esses dois. 65. Agora ele vai fazer essa média aqui, ó. Depois ele vai somar o 65 na média. E agora ele vai fazer o quê? Vai dar um menos essa soma aqui do segundo. Agora ele vai fazer a subtração. Aí, ó. Então ele vai te mostrar passo a passo como ele está fazendo essa operação. Então se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, tirar esse mais daqui e der uma multiplicação, olha aqui, estão vendo? Eu dei uma multiplicação aqui. Agora deu 177. Cliquei em cima, cliquei em avaliar fórmula, olha lá. Ele vai mostrar qual que é a sequência que o Excel está pensando. Qual é a sequência que ele está fazendo? Eu vou avaliar. 40. Agora ele vai somar esse aqui. O que ele tinha feito antes? Ele pegou o 40 e somou com 25. Mas como a gente sabe que a multiplicação vem primeiro, então ele vai fazer essa média e vai multiplicar esses dois primeiro. Agora ele vai somar esses dois. E agora ele vai subtrair aqui, ó. E agora ele subtrai. Estão vendo? Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, um colchete, vamos trocar aqui, ó, o colchete, ó. Então, gente, presta atenção. Eu sei que pode baralhar um pouco, mas olha aqui, ó. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de separar toda essa fórmula aqui dessa fórmula aqui. Ou seja, eu quero que ele faça primeiro isso. Eu quero que ele faça essa soma, depois ele some os dois. Eu quero que ele faça depois essa média menos essa soma e depois multiplicar os dois valores, tá? Olha lá, ó. Tinha dado 177? Tinha. Só que agora está dando menos 1.202. Então eu vou avaliar, olha lá. Então qual que é a ordem dele?
Como ele tem um colchete, ele vai fazer o que primeiro? A soma. 40. Agora ele vai fazer essa segunda soma. Agora ele vai somar os dois. Lembra que antes ele tinha multiplicado? Mas como eu pus um colchete, ele vai dar o resultado primeiro. Então ele deu o resultado do primeiro colchete. Agora ele vai fazer o segundo colchete, ó. A média. Tá vendo? Aí ele fez a soma. Então deu 25 negativo, né? 6,5 menos 25. Então vai dar um número negativo, ó. Menos 18,5. Agora ele multiplicou 65 vezes menos 18,5. Por isso que deu 1.202,5. Então, gente, esse avaliar fórmula é interessante, principalmente para quem tem fórmulas muito grandes e não sabe como que ela chega num determinado resultado. Igual a gente aqui, ó. Não tem uma lógica, não, mas a gente inventou uma fórmula grande e a gente veio no avaliar fórmulas para tentar entender o passo a passo que o Excel faz essa fórmula. Cada vez que eu clico, ele faz, como ele calcula. Tá vendo? Então, se a gente voltar nessa planilha 1 nossa aqui, ó, e vier nessa aqui, por exemplo, nessa aqui, ó, e der um avaliar fórmula, olha lá, ó, ele simplesmente é o quê? É esse mais esse. Então, ele só vai somar, ó. Somou. Nada demais. Entendeu? Então, igual esse aqui é uma soma. Olha lá, ó, igual a soma. Então, ele simplesmente faz a soma, né, desse intervalo. Mas quando a fórmula é maior, a gente tem chance de avaliá-la, ver como que funciona, né? E olha aqui, ó, se eu tirar esse parênteses, ó, ele dá um erro. Por isso que eu falo do parênteses, viu, gente? Só para dar uma ilustrada lá, ó. Encontramos o erro e tentamos corrigir, tá vendo? Aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes o Excel corrige errado. Olha para onde que ele está levando o parênteses, lá para o final. Ó. Na verdade, o parênteses é aqui, tá, gente? Então tem que tomar cuidado com o parênteses. É sempre importante vocês fazer o parênteses, né? Você fazer o parênteses. Ok, gente? Então essa aula eu vou encerrar aqui. A gente viu os rastreamentos, né? A gente viu remover cédula, mostrar as fórmulas, olha lá. Tá vendo? Mostrar as fórmulas, a verificação de erro, né, na lista aqui que a gente fez no exemplo, e o analisar, avaliar fórmula, né? Que também são 4 botões de fórmulas aí bem importantes, né? 4 que eu falo que é o avaliar, o mostrar, o rastrear e o outro rastrear aqui, né? Os 4 aí são bem importantes. Verificação de erro, como eu mostrei para vocês, já vem aqui o pontinho verde, né? Ó, quando a gente erra, né? Então é só a gente arrumar, né? E a gente tem aí também, ó, a gente tem aqui as setas de precedentes e dependentes para a gente poder ver, né, da onde vem cada coisa. Então, e o interessante aqui nessa aula, gente, eu coloquei alguma fórmula que eu vou explicar também, ó, mais de uma, como que faz. Então presta atenção, tentem replicar ela. Ela tá aberta aqui, ó, tenta replicar, mexer nela para chegar nos resultados que eu cheguei, né? Façam, por exemplo, aqui, ó, os precedentes dessa planilha aqui, tá vendo? Ó, o precedente, os dependentes também para vocês verem, né? Façam uma desse aqui e se quiserem montar novas aí também, né? É bem legal, ok? Então, terminando essa parte que a gente terminou de editoria de fórmulas, a próxima aula a gente vem aqui para, né, nomes definidos. A gente vai ver essa parte de nome definidos, né? Para depois disso a gente dar uma explanada aqui em cálculo e começar aí estudar novas fórmulas, não só a soma e a média, nem o mais e menos, que eu acho que está todo mundo cansado já de ver essas aí. A gente começar a aprender fórmulas novas, ok? Valeu então, galera.